Queridos, com muita alegria, quero saudá-los na paz do Senhor. Eu quero ler o texto que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. É o texto muito conhecido, que nós já sabemos de qual é salteado, mas diz o seguinte: 1 Pedro, primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, com um propósito. Ele diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queiram estar sentados por bondade. Enquanto quero agradecer a Deus o rico privilégio de mais uma vez Ele ter concedido-me estar nesta igreja, neste culto, Adebrais Mauá, e para isto agradecendo a Deus pela vida do pastor Adelino, pastora Gililda. É muito bom revê-los, reverencio-os. Primeiro vice, pastor Eterson, sua muito digna esposa, sua família, e este coeso ministério, e obviamente a igreja. Muito obrigado por mais uma oportunidade a mim dada de estar cultuando convosco. Quero agradecer ao pastor Valentim, evangelista, ao pastor Valentim, o cuidado em nome do pastor e da igreja, me convidou, cuidou da minha vinda, como também pastor Ednelson, uma nossa irmã Neia, que me tem transportado carinhosamente. Fica os meus agradecimentos. Queridos, a alegria de conhecer pastor Paulo e todos os demais amigos, obreiros de regiões adjacentes ou outras denominações e comitivas. Queridos, nós temos lido um texto muito conhecido, está no meu coração falar-lhe sobre a última geração, a nossa vez. Quando nós analisamos o contexto e o texto, o apóstolo Pedro, entre 62 a 64 depois de Cristo, ele sente nos seus dias que estava por vir uma grande adversidade, perseguição para os cristãos, tendo em vista que esta perseguição tornaria não só os apóstolos, como a igreja inimiga do Estado, do Império. Então Pedro, sabendo que havia uma dispersão e 5 regiões na Ásia Menor, províncias que tinham cristãos, judeus, convertidos e gentios, e estas províncias eram dominadas por Roma, por isso províncias romanas, ele vai estimular os crentes a permanecerem santos, reconhecendo o seu valor de resgate e o investimento que foi feito nesta geração. Observem que ele traz à tona o contexto geracional. Vós sois a geração eleita. Então, quando Pedro usa
o valor do resgate, ele está estimulando os irmãos, dizendo que vale a pena sofrer, vale a pena a própria vida ser levada, e continuar firme. Então, quando nós analisamos o contexto como um todo, me permita contextualizar a Bíblia com a ajuda do projetor, para você ver que é bíblico, o contexto geracional. Mateus capítulo 1, versículo 17. Você vai ver que está escrito, se puder me ajudar no projetor, para nós dar sentido o que eu quero falar. Mateus capítulo 1, versículo 17. Veja que Mateus faz questão de abrir, digamos, o evangelho publicitado, falando de um contexto geracional, que era o reconhecimento dos apóstolos. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação na Babilônia, o cativeiro, 14 gerações. E a Bíblia diz que do cativeiro a Cristo, 14 gerações. Então observe o investimento de Deus em geração, como Pedro diz, com qual propósito? De até o mundo saber a grandiosidade de Deus por meio destas gerações. Permita-me contextualizar a Bíblia para nós entendermos o valor que nós temos como uma geração que não fazia parte dos planos humanos. Quando nós vamos para o capítulo 12 do livro do Gênesis, os irmãos observam que vai entrar em cena, como disse Mateus, a primeira geração que Deus elegeu para proclamar o seu amor, a sua bondade, o seu poder a toda a terra. Por quê? Porque desde o capítulo 3 do Gênesis até o capítulo 12, a glória de Deus de forma coletiva não descia mais na terra. Desde a queda do homem, que não há registro de uma mobilização coletiva da glória de Deus. Então Deus vai elevar uma geração com início em Abraão para se relacionar com o ser humano, para descer na terra de novo. Então no capítulo 12, versículo 3, ele diz a Abraão que por meio dele toda a terra, ou todas as famílias da terra, será abençoada. Então por meio de Abraão, disse Mateus, de Abraão até Davi vem a primeira geração. Abraão vem por meio de Isaac e de Jacó. Veja que é de forma geracional, eleitos. Por meio de Jacó, o propósito, geração, coletivamente falando, eclode no Egito, Israel. Anos e anos, morreram os patriarcas. A geração se desenvolve no Egito, terra alheias. E no Egito, eles não tinham relação com Deus de forma íntima. Seguiram o contexto cultural egípcio, servindo e também englobados no politeísmo. Aí por meio de Moisés, Deus tira esta primeira geração do Egito. Se apresenta como Senhor,
mostra quem ele é, através das pragas, através da abertura do Mar Vermelho. E aí, essa primeira geração conhece Deus e dizem: o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que livra, Ele é nossa bandeira. Sai do Egito a primeira geração. Capítulo do Êxodo 24. 3 meses depois que esta geração sai do Egito, Êxodo capítulo 24, Deus propõe uma aliança por meio de Moisés. Para ter intimidade, tem que ter aliança. Capítulo 24, versículo 3 do Êxodo, que aqui diz, leiamos por favor. Êxodo 24 é Bíblia, não é, irmãos? Viemos para falar de Bíblia. Se prepara aí. Êxodo 24, versículo 3. Qual é a proposta da resposta? Capítulo 24, versículo 3. Moisés transmite ao povo, e o povo diz: e pôs Moisés e contou o povo todas as palavras do Senhor e os seus estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Deus propôs ao povo uma aliança de fidelidade, e o povo responde que concorda. Terminando o capítulo 24, a aliança é fixada. Então, já que há uma aliança com a primeira geração, aí Deus diz: agora eu vou preparar um lugar geograficamente na terra para descer no meio de vocês, que desde o Gênesis não descia. Aí vem o capítulo 25. Aí Deus vai precisar preparar um lugar móvel, porque o povo estava em caminho para a terra prometida. Capítulo 25 começa pedidos de ofertas para formar o tabernáculo, lugar de relacionamento e intimidade com Deus. Então vem primeira peça, capítulo 25, versículo 10 do Êxodo. A primeira peça, disse Deus: também farão uma arca de madeira de acácia, e dá os seus detalhes. Primeira peça que deveria ser confeccionada era a arca, que ela ia representar a presença de Deus no meio do povo. Aí agora Moisés vai começar a trabalhar e preparar o lugar da glória, descer no meio dos judeus, só para Israel. Aí Moisés trabalha 15 capítulos, preparando o lugar geográfico de adoração, que não havia. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 33 por diante, diz a Bíblia. Capítulo diz: levantou também o pátio em redor do tabernáculo e do altar, e pendurou as cortinas da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Agora tem um lugar de adoração. Quando o lugar de adoração é instituído e tem aliança, aí vamos ler o versículo 34. Aí agora tem culto de adoração, que desde o Gênesis não tinha. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira tal que o versículo 25 diz que nem Moisés podia entrar na tenda da congregação, por conta a nuvem da glória permanecia e enchia a casa. A glória de Deus desce na primeira geração. Agora Deus está sendo adorado na terra. Agora tem uma geração para proclamar sua grandeza. Saímos do Êxodo, vem Levítico. Levítico começa com relacionamento. Agora Deus quer se aproximar mais, intimidade. Por quê? Porque vem
o livro de Levítico, rituais, como se chegar mais perto de Deus, oferta, sacrifício, vai começar e holocausto. Com isso, capítulo 2, as ofertas, versículo 13 de Levítico 2 e 13. Aí Deus propõe o relacionamento. Olha o que está escrito, Levítico 2 e 13. E porá as suas mãos, versículo 2, versículo 13, por favor, 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal. Sal de quê? Da aliança de teu Deus. E em todas as tuas ofertas oferecerás. Ou seja, todas as ofertas que eles sacrificavam a Deus tinha que ter sal, porque o sal era a aliança do relacionamento. Segundo os estudos dizem que na época oriental o sal era muito forte, como até hoje. Os nutrientes do sal são perenes, eles não se acabam. Então entre os orientais havia este tipo de aliança. Por exemplo, eu e pastor Mag, meu amigo, se nós fôssemos na época e queríamos formalizar uma aliança duradoura, inquebrável, aí eu convidava, pastor Mag, quero ter um relacionamento íntimo com o senhor e o seu povo, e eu preciso celebrar, como nós fazemos. Vá comer do meu sal e eu vou comer do seu. Ele ia na minha casa, comia do meu sal no alimento e eu do sal dele, e ali celebrava uma aliança inquebrável. Aí por mais difícil que não acreditasse, e as tempestades, que alguém dissesse, agora vai quebrar a aliança, eu dizia, não tem como quebrar, porque há sal entre nós, e se a sal é inquebrável, então Deus faz uma aliança de sal com esta primeira geração. Esta geração que saiu do Egito, agora a arca na frente, com a aliança de sal, vai proclamando as grandezas de Deus. Observem que o que parecia ser inconquistável era conquistado. E qual era o segredo? A arca sempre estava em primeiro lugar. Qual era o segredo? O relacionamento. Porém, ela só chega, essa primeira parte da primeira geração, até o capítulo 14 de Número. No capítulo 14 de Número, esta geração desobedece e quebra a aliança do Êxodo 24. Então diziam, agora acabou a aliança, acabou. Aí vem Deus e diz a Moisés, toda esta geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, não vai entrar na terra que eu prometi, exceto Josué e Caleb, que me obedeceram e honraram o meu nome diante na terra prometida. Aí vem Deus, poderia desistir, mas não desiste. Ele havia uma aliança de sal. Aí ele diz, Moisés, eu não vou desistir, eu vou usar a geração de 20 anos para baixo. Todos que saíram do Egito de 20 anos para baixo, eu vou colocar na terra que eu prometi, mas a aliança não vai se quebrar. Saímos de Levítico, entramos em Número. Aí vem o número 18, versículo 19. Agora é para a geração. O número passa, Deuteronômio, quer dizer, segunda lei, segunda chance. Número 18, 19. Aí Deus já está falando para a continuidade da primeira geração, de Abraão até Davi. Que é que diz? Número 18, 19. Deus refaz todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti. Aí já vem geração, a ti, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, das tuas filhas, contigo
contigo por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua geração. Veja que Deus renova a aliança do relacionamento. O sal está lá de novo. Capítulo 8 de Deuteronômio, segunda chance. Aí Deus vai repetir toda a lei que a primeira recebeu, para que eles não esquecessem. Então agora a nova geração, capitaneada por Josué, vai ver as maravilhas de Deus. Veja que é esta geração que vai enfrentar o Jordão. A geração de 20 anos para cima viu o mar se abrir. De 20 anos para baixo vai encarar o Jordão. Aí diz a Bíblia que o Jordão era um obstáculo, mas qual era o segredo? A arca no ombro do sacerdote, pisa na água, 24 quilômetros de distância, as águas param, as que passam vão embora, e esta nova geração, na continuidade, viu o Jordão se abrir e passar a pé enxuto. Esta geração, Josué capítulo 4, Deus disse: tire do Jordão 12 pedras e coloque na tenda, no arraial, para servir de memorial, para quando a geração dos nossos filhos perguntar o que é que diz essas pedras, diga o que eu fiz no meio de vocês, para ela não esquecer. Aí esta geração, capitaneada por Josué, e a arca na frente, entra nas muralhas de Jericó. Veja que só quando Jericó soube, a prostituta Raabe, sem ter Instagram, sem ter Facebook, sem ter fanpage, sem ter visualização, a notícia já tinha chegado, ela já sabia desde o Egito. Aí diz os espias: todo mundo em Jericó está com medo, o coração está desmaiando. Por quê? Porque todos aqui sabem, do rei ao pequeno, quem é o Deus de vocês, como ele abriu a água do Mar Vermelho, como ele guerreou as vossas guerras, e agora vocês estão aqui, e todos estão com medo, porque sabem que o Deus de vocês é Deus em cima no céu, e é Deus embaixo na terra, proclamando as grandezas dele. Esta geração entra no Egito, na terra prometida. Lugar certo para desfrutar. Era ali a proposta. Agora Deus ia ser conhecido em toda a terra. Aí vem Juízes, capítulo 2, versículo 8 diz que tanto Josué como toda esta geração que deixou o memorial morreu, faleceu, porém Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, versículo 9, e com ele sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat Heres, no monte de Efraim, para o norte, a monte de Gaás, versículo 10, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Qual geração? Que cruzou o Jordão e levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tão pouco a obra que ele fizera a Israel. Isso aqui era impossível, porque na cultura os pais passavam para os filhos, e no contexto havia um memorial, conforme capítulo 4 de Josué. O que esta continuidade fez? Esta continuidade da primeira geração não valorizou a presença de Deus, quis viver como quis viver no seu regalo, e esqueceu até da história para ele chegar ali. É esse um dos perigos da nossa época, da Assembleia Pentecostal. Nós temos uma história, não era uma história de glamour, não é uma história de mídia, mas é uma história de joelho ralado, de jejum e oração, mas uma história pentecostal, é uma história de pedrada, de sangue, mas uma história que os nossos cultos não dependia de famoso, não dependia de ninguém importante para Jesus batizar e para o culto pegar fogo. Diga para quem está ao seu lado: não podemos esquecer quem nós somos. Temos uma história. Esta primeira geração esquece. E olha como eles terminam o livro dos Juízes. Juízes capítulo 21, o último versículo, salvo engano, que aqui está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel,
porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Andava como queria, fazia o que queria. Aí vem o livro de Samuel. E sabe como a geração de Abraão, Isaac, Jacó, olha a geração que Deus escolheu. Ruben, veja, partindo de Judá, Perez, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, de Abraão até Davi. Como é que esta geração termina? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. Olha qual era o hino que eles cantavam. Em toda aquela, e disse: de Israel a glória foi levada presa, pois é tomada a arca do Senhor. A primeira geração perdeu o melhor. Perdeu a arca. E culto sem arca não é culto, é só ajuntamento. Pregador sem arca não é pregador, é só um palestrante. Os filisteus roubaram a arca. Eles estavam tão insensíveis que não ligaram. Os filisteus devolveram, mas eles não tiveram coragem de buscar, porque não tinha santidade. Aí Deus levanta Samuel e unge a Davi. Olha o investimento de Abraão até Davi, 14 gerações. Aí Davi entra e assume como rei, reina sobre todo Israel, está no poder, está no auge, direito total, rei ungido por Deus. Olhava para todo canto e dizia: está faltando alguma coisa. Eu tenho a coroa, mas não estou satisfeito. Eu tenho vestes reais, mas não estou satisfeito. O que é que tem, Davi, que está triste? É a arca do Senhor. Eu vou ter que trazer ela, sem ela não tem graça. Aí Deus escolheu Davi. E olha o que é que Deus faz com a segunda geração. Segundas Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Aí Deus agora é Davi. E Deus vai ratificar e celebrar com que? Só com que? Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu a Davi para sempre, e a soberania também a sua descendência sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. O sal continua. Deus faz de novo com a segunda geração. Aí Davi diz: não, sem arca não dá. Aí faz tudo direitinho e vai buscar a arca. Agora o que eu acho lindo é que quando a arca vem, os louvores, agora tinha a arca, a presença estava lá, os sacerdotes estavam com a arca estava no púlpito, digamos assim, estava no meio do povo. E vai entrar em Jerusalém, vai ter recomeço. Quando vai entrar em Jerusalém, até o rei, a autoridade máxima, quebra protocolo, não resiste. Na arca, protocolo tem que ser quebrado. O rei pula, o rei salta, rasga a veste, embola no chão. Se fosse hoje, pegava fogo. Aí quem estava frio dizia: o rei está vadio. Está vadio não, é que na presença da arca até rei quebra protocolo e a glória é tomada. Diga para quem está ao seu lado: se a presença de Deus está aqui, eu vou quebrar protocolo. E se tu não gosta de barulho nem de fogo, vai para casa agora, que eu vou quebrar protocolo. Eu vou quebrar protocolo. A arca volta. Aí Davi dormia inquieto. A arca não pode. Eu moro num palácio e a arca de Deus debaixo de lona. Deus disse: não é você.
ele passa, e a aliança de sal era para ele e a sua descendência. Salomão vem, e Deus dá o prazer de Salomão construir o templo. Agora Deus já não era para habitar mais em tendas, mas agora tem um templo suntuoso em Jerusalém. Quando Salomão inaugura, Deus se agrada e Deus decide morar na terra de novo, como era lá no Gênesis, no paraíso. Segundo as Crônicas 7:12, Salomão inaugura. Aí Deus diz: Salomão, eu gostei tanto do que você fez, que se eu ficar com raiva desse povo e dizer chuva não desça mais na terra, se eu dizer os gafanhoto, vai e destrói toda a lavoura, mas se este povo, versículo 13, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, versículo 14, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, porque os meus ouvidos vão estar atentos, abertos às orações deste lugar, e os meus olhos fitos. Versículo 16, aí Deus resolve fixar endereço, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu vou morar entre vocês. Eu agora tenho endereço aqui. Aí Mateus diz: de Abraão até o cativeiro, 14 gerações. Abraão foi até Davi. Davi passou para Salomão e Deus fixou o endereço. Salomão, Roboão, o reino é dividido. Já houve problema por uma aliança de sal. Roboão a Abias, Abias Asa, Asa Josafá, Josafá Jorão, Jorão a Uzias. Nos dias de Uzias, o pecado tomou conta de uma forma tão grande que Deus, quando Uzias morre, chama Isaías para tentar corrigir. E diz Isaías: eu habito no meio de um povo de impuros lábios e um povo de costumes adversos. Ou seja, o pecado predominava, a sujeira permeava, e Deus usava os profetas, mas eles não queriam. A dinastia de Davi parecia que ia se acabar, elevada pelo pecado. Aí nos dias de Uzias, aí Deus também levanta Amós e diz: há uma aliança de sal e eu não vou desistir. Aí Amós profetiza já o futuro que parecia não acontecer. Amós capítulo 9 versículo 11, o que é que Amós diz da parte de Deus para quem duvidava da aliança? Amós capítulo 9 versículo 11, olha o que é que Deus diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Deus estava dizendo: vai ter renovo de novo, eu vou levantar o que está caído, e vai ser como eu comecei, que a glória predominava. Aí eles não aguentam, aí vem Uzias, vem Jotão, vem Acais, vem Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconia. No período de Jeconia vem o cativeiro de Davi até o cativeiro, 14 geração, e esta geração perde a arca. Jeremias 52 versículo 13, o que é que acontece? 52 de Jeremias versículo 13, olha o que é que esta geração faz. Nabuzaradã queimou a casa do Senhor, o endereço do Senhor fixo, e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes ele incendiou. O templo foi derrubado de novo, a arca foi roubada, o lugar de adoração destruído. A segunda geração perdeu a glória, a arca de Deus. Aí o tempo passa, 70 anos, volta para a escravidão, porque sem arca o cargo não resolve, sem presença de Deus o cargo não faz diferença. O que faz é a presença, o que faz é a unção. Volta para ser escravo de novo. 70 anos
havia uma aliança de sal. Ele vai buscar só os restos. Coloca de novo em Jerusalém, no lugar das cinzas, no endereço fixo. Dizia: não vai ter mais culto. Aí Deus levanta Ageu e diz: recomecem. Eu lembro que eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês do Egito. E por causa desta aliança, o meu Espírito habita em vós. Então recomece, porque meu é a prata e o ouro, e a glória da segunda casa vai ser maior do que quando era. Existe uma aliança. Recomeçaram, mas não valorizaram. Olha a promessa de Ageu. Vem o período intestamentário. Degradearam foram pelo contexto político e econômico. Houve uma degradação moral, espiritual e econômica. Agora a degradação vai arrebentando. E observem, diz Paulo que nós gentios não tinha direito, porque o templo foi reformado por Herodes, uma das maiores maravilhas do mundo. Os olhos saltavam, mas os judeus colocaram um muro para nós nem se aproximar. E Paulo diz que no muro tinha uma escrita: gentil não pode entrar, se entrar é fulminado e morre. Aí só entrava judeu, mulher judia entrava, ficava no primeiro pátio para adorar. Daí o segundo pátio, só os homens olhavam para baixo, via as mulheres e via fora os gentios, e dizia: obrigado Deus por não sermos mulheres e não sermos gentios. Aí daí para frente só sacerdote, sacerdote sobe, dali para frente só para o sorteio, só o sorteio, e era que entrava no lugar santo. E dali para frente só um homem, o sumo sacerdote, que tivesse intimidade com a casa. Por quê? Só entrava ele, porque era a intimidade. Os irmãos lembram, por exemplo, segundo o contexto da formação do tabernáculo e a sequência do templo, o lugar mais escuro era o lugar santo dos santos, porque não podia ter luz, a única luz era a glória. Então para o sacerdote entrar, tinha que ter intimidade, saber onde estava tudo. Por exemplo, se faltar energia aqui, eu não sei por onde sair, mas tem obreiro aqui, se faltar energia, ele sai dessa escada, entra a porta, vai, sobe e não cai, porque ele tem intimidade com o local, mesmo no escuro ele conhece. Então para entrar no santuário tinha que ser um que tivesse intimidade, porque quando a glória descia, era que a luz aparecia, e antes disso era escuro. Sem arca, porque não há registros desde o cativeiro. Nesta última geração, terceira, a arca não tem registro. Pode olhar, tinha culto, tinha sacrifício, tinha ritual, tinha doutor, tinha sacerdote, tinha intelectual, mas começava o culto, terminava e nada acontecia, porque não tinha arca, não tinha presença, não tinha aliança. Quebraram, e aí não tinha como fazer culto. Tinha culto, mas só era ajuntamento. Aí, como a aliança de sal, Deus disse a Davi: eu vou ser fiel à sua descendência. Quando eles menos esperavam, aí vai cumprir a profecia de Ageu. A segunda casa, a glória vai entrar e vai ser maior do que quando era. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 por diante, que aqui Lucas diz que o anjo Gabriel vai a Nazaré. Lucas 1, 30, e disse-lhe: então o anjo disse a Maria: não tema, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o chamarás seu nome Jesus. Versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E o versículo 33, porque e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim.
Aí vem Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Ele diz que a frieza predominava. Mas eu acho lindo, pastor Adelino, é que no meio da crise, tem crente que diz, a nossa igreja era diferente, e era mais mesmo. Mas no meio da frieza, Deus sempre preserva alguém pentecostal pegando fogo. Por quê? Porque diz Lucas que havia 2 crentes, Simeão e Ana, e havia em Jerusalém, e eles esperavam a glória e o derramamento da arca na nova geração, a geração do cativeiro a Jesus. Ele diz que o Espírito Santo vai a ele e diz, não desiste não, vai vir. Aí vem Lucas, diz que Jesus vem, e quando ele vem com 40 dias, Maria pega o menino para cumprir a lei e vai levar o templo. Agora pega ele, Jesus no braço com José, e entra no templo. Não era mais agora a arca do Êxodo 25, era de madeira, não. Agora está entrando em Jerusalém a glória original, o próprio Deus, a glória manifestada em carne. Ele entra, ninguém valoriza. A primeira geração perde, a segunda perde, a terceira não dá valor, não reconhece. Ele entra e ninguém dá valor. Mas Simeão viu, o Espírito Santo disse, vai para o culto hoje, que vai ser diferente. Ele vai, quando ele vê o menino, ele pega ele nos braços e grita, Senhor, agora pode me levar, posso morrer, os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e a luz para os gentios. Entrou, chegou. Ele entrou e foi escanteado. De Abraão até Davi, perderam a arca. De Davi ao cativeiro, perderam a arca. Do cativeiro a Jesus, descartaram a arca, cuspiram nela e bateram nela. Aí Paulo diz, Romanos 11 e 25, eu vou dizer um mistério a vocês, gentios. Deus endureceu o coração de Israel, em parte, para vocês poderem entrar. E enquanto o arrebatamento não vir, a plenitude dos gentios, a vez é de vocês. Quando ele é rejeitado, nem Mateus, nem Pedro esperava que a gente fosse entrar. A última geração. Ele desenvolve o projeto. O inferno prevaleceu na primeira, na segunda e na terceira geração. 42, o inferno prevaleceu. Mas ele diz, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha geração, a minha igreja. Está chegando a hora de pagar o preço. Aí Lucas diz, capítulo 22, que ele reúne os discípulos representando a nova geração, a última. E ele pega o cálice e diz, tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, que vai derramada por vós. Ou seja, agora não é mais sal, a última geração é privilegiada. Agora é o sangue de Jesus imaculado. Agora é o sangue de Jesus, não é mais sal.
sal é perene, o sal é duradouro, mas não perdoa pecado e nem vence o pecado. Mas o sangue de Jesus perdoa pecado e vence o inferno. Agora é o sangue, agora é o sangue. Ele é morto, terceiro dia ressuscita. Aí Paulo, para tirar desaforo, escreve o capítulo 2 aos gentios de Éfeso e diz: não esqueça quem você era em outro tempo. Vocês viviam no mundo, na concupiscência da carne, servindo as autoridades do mal, sem Deus, sem paz e sem aliança com Israel. Mas pelo amor e a misericórdia de Deus, vocês foram ressuscitados com Cristo, e agora vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não é merecimento, é um presente que Deus deu a vocês. Aí ele vai dizendo: vocês estavam longe, mas agora chegaram perto por conta da cruz, porque a cruz de Cristo quebrou toda a inimizade, e agora não há mais diferença entre judeu e entre gentio, porque dos dois Deus fez um. O muro foi derrubado, a mureta caiu. Agora não tem mais sorteio, agora é pelo sangue. Agora eu entro, agora eu entro, agora eu vou adorar, agora eu vou adorar. Não tem mais véu, não tem mais muro, não tem mais véu, não tem mais. Foi cantado aqui: não tem mais véu, não tem mais muro. Ele senta à direita do Pai e diz: Pai, eu prometi à minha igreja. Oh, escuta, gente, que privilégio. A primeira geração não teve o privilégio, a segunda não teve, e nem a terceira. Desde o Gênesis, o Espírito Santo não tinha lugar de operar no meio dessas gerações. Vinha, usava alguém e voltava. Mas a última geração, ele disse: Pai, eu disse à minha igreja que ia te fazer um pedido. Qual, filho? Derrama o teu Espírito para ela. E não é para voltar, é para ficar para sempre com eles. Aí foi cantado aqui: estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente desce do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava nova língua. A última geração é coroada com o selo do Espírito. Quem faz parte da última geração, quem faz parte da geração eleita, então recebe renovo, recebe avivamento, recebe o ano do Pentecostes, recebe poder, recebe milagre aí aonde você está agora. Tentaram pará-los, mas não paravam. Ano 49, depois de tanto açoites, esta última geração se torna inimigo do império. Em Roma, o imperador Cláudio mandou expulsar todos os cristãos e judeus convertidos de Roma, e matava todos que acreditavam nesse Deus invisível. 61, 62 a 64, Nero incendeia Roma e bota a culpa nos cristãos. E como Roma dominava, aí Pedro escreve a carta para a geração, para eles não desistirem, reconhecer o que foi pago por eles. Veja que Pedro diz: gente, continue santo, como o santo é aquele que chamou vocês. Não precisa esquentar a cabeça para dar explicação acerca da fé de vocês. Se vocês permanecerem santos, o comportamento de vocês vai dar resposta a eles. Não se preocupe. E não esqueça que vocês não foram resgatados ou comprados
da vossa vã maneira de viver, com coisas perecíveis como o prata e o ouro. Ele diz que um dos maiores e dos mais caros metal de todo o tempo não valia nada mediante ao preço que nós fomos comprados. Não foi prata, não foi ouro. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus imaculado. Ele diz: lembra que vocês são a geração eleita, sacerdote real, povo adquirido com um propósito, qual? Proclamar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem vive na luz, quem vive na luz, quem vive na luz, é a nossa vez. Nós entramos. Diga para quem está ao seu lado: entramos. Pasmem. Os judeus convertidos não queriam aceitar a gente. A primeira convenção ministerial, e até hoje tem convenção que o pau canta, e aqui foi pior. E sabe qual era o assunto em pauta? Os gentios. Trouxeram Paulo e Barnabé dos confins da Licaônica para discutir na convenção em Jerusalém, porque os crentes judeus não queriam aceitar a gente sem circuncidar. Aí se você ler Atos 15, Paulo e Barnabé discutiam muito, porque um grupo de crentes na convenção de obreiros dizia: não, eles não têm direito. Aí Atos 15, a partir do versículo 14, você vai ver a discussão, já no fim. Aí Pedro se levanta e diz: irmãos, eu também pensava assim, mas eu estava orando e Deus me mandou ir na casa do Cornélio gentio, e eu não queria ir. Mas quando eu comecei a falar de Cristo, o Espírito Santo encheu ele, a casa e todos que estavam lá. Aí o presidente da convenção se levanta e olha o que é que ele usa. Atos 15, 16 e 17. Ele diz: irmãos, mediante o que nós ouvimos. Volta mais um versículo, versículo 15. Mediante com o que Pedro, versículo 14, e Paulo falaram. Simão, olha, Simão relatou primeiramente como Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Aí no versículo 15, isso é o presidente falando, está conversando. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Lembra disso? Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Na restauração da tenda, quem é que entra? Para quê? O restante dos homens busca o Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Calou todo mundo. Aí o presidente pega uma carta e começa a escrever aos gentios espalhados no mundo: não precisa circuncidar, é pela graça. Se afaste do sangue, da imoralidade, da feitiçaria, e podem pegar fogo. Pegou a carta, entregou Paulo e Barnabé, 2 obreiros. Vão e passem onde tem gentil crente e leiam para eles que nós, a diretoria, agora decidiu: os gentios têm direito, pode pegar fogo, pode pegar fogo, não precisa cumprir a lei. Entramos. Nero queimou muitos gentios, mas eles não desistiram. A história diz que faltaram lenhas, mas eles não desistiram. Eu já disse aqui, permita-me repetir. Setembro eu estava pregando em Roma, Milão, e eu entrei minuciosamente no Coliseu, lugar de sofrimento, e eu achei lindo quando o guia dizia que muitos cristãos serviram de espetáculos,
Pegavam famílias inteiras com as crianças. E eles não desistiam. Os filhos, sem entender, perguntavam: pai, o que é que vai acontecer? Os pais diziam: aquela porta vai se abrir e os leões virão ao nosso encontro. Mas o que temos é maior do que ele. Vamos ver o Senhor como ele é. Não podemos desistir. Colocavam fogo, tacho de fogo, para parar a última geração. Jogavam os crentes amarrados porque não desistiam. E os romanos aplaudiam o imperador. Com 20, 15 minutos, os romanos se calavam, porque os crentes que eram jogados amarrados dentro do fogo começavam a ficar de pé sem nenhuma queimadura e sair de dentro do tacho. E os que estavam fora ainda para ser jogados começavam a adorar. E os que saíam começavam a gritar, correndo no tacho, dizendo: os deuses de Roma são fracos, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Os nossos pais, e aqui tem alguns deles. Hoje eu chego nos aeroportos do mundo, Mag sabe disso. Às vezes eu penso que nem sou conhecido, tem que parar para tirar foto. Tem hora que eu vou embarcar nos aviões, os funcionários me conhecem, crentes, e param para vir tirar foto. Mas os nossos pais não tiveram isso. Era pedras em vez de foto. Muitos jovens e homens, mulheres chegavam na igreja sangrando pelas pedradas, mas não desistiam. Muitos deles eram molhados de urinas podres. Muitos passavam pelas calçadas dos não crentes. Os não crentes lavavam a calçada porque dizia: os germes passaram por aqui, tem que lavar. Mas eles não desistiam. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Diga para ele: agora é a nossa vez. Geração eleita, precisamos voltar a ser o que a gente era. Precisamos ver Jesus batizar de novo nos nossos cultos. O mundo já não quer ouvir mais fala, quer ver o que acontece. Tem um grupo de doutores, com todo respeito, midiático, que quer tirar isso de nós e pregam diuturnamente que nós somos loucos. Pregam contra a teologia pentecostal, que isso só foi para a igreja primitiva, não é mais para nós. E tem muitos crentes que nem para a igreja vêm mais, só assistindo pela TV. Porque já quer se afastar de quem faz barulho. Mas eu louvo a Deus que ainda tem uma geração que não esqueceu do memorial. A última geração ainda está de pé. A última geração ainda é pentecostal. Eu estou numa igreja atrás de Mauá, que o poder ainda se ouve, línguas estranhas. Cadê a geração pentecostal? Você faz parte da geração eleita. Diga para quem está ao seu lado: não vai ter outra geração. Eu sou privilegiado de fazer parte da última geração. Eu não faço parte da geração do sal, mas da geração do sangue.
Eu tenho pressa, diz o Senhor. Estou falando cara a cara. Estou tratando de dentro para fora. A minha unção está invadindo o coração endurecidos, e eu estou quebrando em pedaços. A minha glória está sendo derramada no meio do meu povo nesta noite, e a minha unção derramada de forma torrencial. Eu que sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Eu estou renovando todas as coisas, diz o Senhor. Receba o renovo da minha parte, minha igreja. Derramo eu o poder da minha glória agora, diz o Senhor. A segunda geração e a terceira geração recebeu o selo em tábuas de pedra. A última geração no coração. E Paulo diz: a primeira geração, Deus desceu no tabernáculo. A segunda geração, o tabernáculo foi destruído. Vem a segunda, Deus descia no templo. O templo foi destruído. Vem a terceira geração. A glória entrou no templo. Eles desprezaram. 70 anos, o templo destruído. A última geração, disse Paulo: não sabeis vós. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós. Só para você ler e ver que é bíblico. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Leiam em voz alta. Ou não sabeis vós. Versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais é morada e pertence a Deus. Então olha para quem está ao teu lado e diga: eu faço parte dessa geração. Agora ele habita aqui. Diga para quem está ao seu lado, que você queira ou que não, que você goste ou não, ele habita aqui. Destruir o primeiro, destruir o segundo, destruir o terceiro. Aí Paulo diz que quem intentar destruir esse, o próprio Deus o destruirá. Ou seja, diga para quem está ao seu lado: se eu sozinho, cheio desse Espírito, morando dentro de mim, já faço uma ruaça, imagina eu e você nesta noite, junto. Vamos fazer o céu descer. Vamos adorar, vamos adorar. Fica de pé, vamos adorar. Disso, vira para esse crente que está do teu lado, do mesmo sexo ou íntimo, vira para ele. Me ajuda, pastor Paulo, vem cá, pastor Paulo, com todo respeito, olha para ele assim, olhando no olho, e diga: não quero nem saber como você começou 2024, quero saber como vai continuar. Diga: vou continuar pegando fogo. Diga:
Olha, se tu encontrar algum intelectual por aí que pensou que eu estava frio, que os tempos modernos ia fazer eu esquecer da história, dá um recado a ele. Ele quebrou a cara, ele vai ter que me engolir, que eu faço parte da geração eleita, da geração pentecostal. Eu vou pegar fogo, abraça ele, pega.